Houve, de fato, uma série de mudanças, né, sobretudo relacionadas ao desfile das escolas de samba. Eu acho que todas as transformações que aconteceram foram decorrentes de uma macro transformação que o desfile de escolas de samba sofreu, que é o que a gente chama de espetacularização dos desfiles, né? Isso foi uma lógica que aconteceu num nível assim, um pouco mais resumido. Isso aconteceu a partir da virada da década de 80, da década de 70 para a década de 80, quando as escolas começaram a investir nessa grandiosidade, já entraram nos anos 80 para os anos 90 com essa lógica de espetacularização. A lógica que espetaculariza o desfile de escolas de samba, que era uma manifestação popular, e passa a se tornar um grande espetáculo, ela faz com que se procure um profissionalismo que possa atender a essa demanda, no sentido de fazer com que as escolas de samba se tornem cada vez mais grandiosas. E isso vai ter um impacto muito grande no fator da economia criativa, justamente pela necessidade de se envolver novos profissionais, de se importar novos profissionais, e aí a gente entende uma coisa muito importante para o carnaval, que é o poder de inclusão social que ele acaba tendo. Porque nesse momento a gente descobre que a produção desse espetáculo, embora contratando muitos profissionais qualificados de diversas áreas, de engenharia, de arquitetura, de design, da própria Escola de Belas Artes, mas você precisa de um material humano que acaba sendo a inclusão de um grupo que a sociedade, de uma maneira geral, quer dizer, o mercado de trabalho oficial não consegue absorver e a escola de samba consegue. Então ela gera uma quantidade de empregos, né? Quer dizer, ela consegue absorver uma mão de obra muito grande, e isso faz com que as escolas de samba deixem de ser tão somente um desfile para se tornar uma verdadeira indústria, que nesse momento consegue atingir um operariado marginal, digamos assim, que nós temos na nossa sociedade e que não é alcançado pelas empresas, por outros níveis de exigência. Ainda que os contratos ou que as formas de absorver essas pessoas devam ser discutidos no sentido de subemprego, de não necessariamente terem carteira assinada, mas a gente consegue verificar, né, visualizar nessa transformação o quanto essa mão de obra é integrada, né? E acho que esse é um dos fatores sobre os quais a gente firma os nossos discursos, de que o carnaval é um grande gerador de renda para a cidade, né? Quer dizer, ele tem uma capacidade de abranger não só um aspecto econômico, né, como já se fala do turismo, enfim, do desenvolvimento de toda essa indústria que abastece o crescimento profissional, como ele tem esse poder de inclusão social. A gente tem pessoas empregadas dentro dos barracões que são pessoas de favelas, que são pessoas de comunidades muito carentes e que de fato têm uma produtividade muito grande, o que evidentemente vai trazer também um resgate dessas pessoas de outros tipos de envolvimento com atividades escusas, digamos assim, para que eles se tornem produtivos dentro de uma escala produtiva, econômico, criativa, enfim, da própria produção cultural da cidade. Então, eu acho que esse é um fator determinante, né? Essa espetacularização, que requer uma grandeza, um nível de competitividade, uma coisa muito forte para as escolas de samba, ela tem um lado que muitas vezes é criticado, né? Até por nós um pouco mais puristas, né? Que consideramos que a escola de samba perde um pouco da sua essência como um folguedo quase para se tornar realmente uma coisa muito Broadway, né? Mas por outro lado ela tem esse envolvimento profissional que consegue atingir esses grupos, né? E eu acho que esse é um crivo que é muito pouco falado e explorado quando se discute o real potencial econômico, social, enfim, que as escolas de samba e o carnaval conseguem oferecer.